Senador Chico Rodrigues, obrigado a todos que estão nos brindando aqui com suas apresentações, com seu tempo. Eu sempre agradeço muito quem vem aqui, senador Chico, a nos ajudar, porque é um tempo disponibilizado para ajudar o povo brasileiro e a nós, indiretamente representando, para decidir os rumos do país. Uma coisa que eu queria colocar em discussão aqui rapidamente, sem gastar mais tempo de vossas senhorias, mas é uma questão bem genérica que me assola volta e meia em relação a questão não só da internet, como chamam de forma mais popular, mas dividindo esse assunto, como se fez aqui, entre a parte estrutural ou estruturante e a parte dos serviços. Evidentemente que nos serviços de internet não cabe aqui um grande grau de intervencionismo estatal. Mas em relação à infraestrutura, e aí especificamente em relação às características que fazem de um setor, eventualmente, ser considerado estratégico, sempre me assolam dúvidas, e eu tenho aqui a companhia de duas pessoas especializadas no tema, meu querido Jorge Bittar, que é uma grande referência para mim no Partido dos Trabalhadores, na política e também, tecnicamente, agora assessorando e ajudando o setor de telecomunicações, e o conselheiro Aníbal Diniz, com quem a gente tem conversado também sobre esse assunto. E o que é? Para mim, que vem do setor de petróleo, do setor de energia, onde nós temos claramente vários monopólios naturais e estruturais, dutos, gasodutos, oleodutos, polidutos, linhas de transmissão, né? Esse setor começa a se assemelhar bastante, no entanto, me parece que ele esteja um pouco atrasado no aspecto regulatório disso aí. Então, nós temos ainda regiões às escuras, como o mapa do Carlos mostrou, e vários outros também, que vão precisar de investimento público, ou público-privado, ou regulação pública posterior, porque alguém irá construir aquilo, ou deitar cabos, e de várias formas, aéreo, não, ou soterrados, ou como for, mas esses cabos terão que ser compartilhados futuramente por serviço, porque nós queremos competitividade no serviço. Então, o grande dilema disso é muito parecido com os nossos monopólios naturais do gás, do óleo, da energia, das linhas de transmissão e até das ferrovias, por que não, e outros sistemas em rede. Alguém tem que fazer o investimento inicial, abrir caminhos, e no caso, normalmente, pouca gente quer abrir caminhos em regiões que estão pouco populacionadas ou tem pequenos mercados. Nos mercados maiores aparece sempre alguém, mas nos mercados mais distantes, não. Quem faz esse investimento inicial, seja Estado, seja alguém que se propõe a fazer isso por concessão ou por autorização, quer algum tipo de preferência para depois ganhar alguma coisa com essa estrutura. No entanto, do outro lado, a sociedade pede que haja competição nos serviços. Então, lá na frente, o setor vai se deparar claramente com isso. Alguém vai ter feito a estrutura, outros vão querer usar e nós vamos ter que regular isso. O que eu queria saber é como é que vocês estão vendo isso. Primeiro, o governo considera esse setor estratégico, porque isso é fundamental para o grau de regulação que a agência será mandada a fazer. Porque quem considera as coisas estratégicas ou não, quem governa é quem foi eleito. E quem é eleito faz política setorial. Política setorial não se confunde com seara regulatória. Política setorial é mando. Alguém vai chegar na agência e diga, faça isso porque nós achamos sobre esse setor que deve ser assim. Este governo, independente da matiz política, ele considera que esse segmento é estratégico, é importante, deve sofrer algum grau, e que grau, de intervencionismo. Quando eu falo de intervenção estatal, é no bom sentido, não no mau sentido, no sentido de dirigir caminhos, de apontar caminhos, orientar algumas coisas e, eventualmente, até investir inicialmente, complementarmente ou adicionalmente ao investimento privado, ou até em substituição a ele, quando não houver interesse, para iluminar, usando já uma expressão que aprendi aí com vocês, para iluminar áreas que não estão hoje iluminadas ou que não estão utilizadas, redes aí de OPGW que estão apagadas ou subutilizadas, e depois construção de novas. Então, o governo vê isso como saudável ou vai imaginar que a fadinha da confiança e o investimento privado vai fazer isso sozinho? Segunda pergunta, independente de quem faça esse investimento, isso, para o governo,
e aí para os demais também agentes que fazem o setor, é visto como um aspecto, uma atividade que deve ser regulada, porque vai implicar em monopólios naturais. Monopólios naturais são naturalmente reguláveis. Aliás, é mandado que se regule. Do contrário, a tendência do agente econômico é se aproveitar da situação de monopolista. Isso é o básico de monopólios naturais. Isto está sendo preparado, existe marco legal em elaboração para dar à Anatel, ou a quem quer que seja, poderes e outras funções para regular essa infraestrutura compartilhada. Veja que eu não estou falando dos serviços de internet, estou falando apenas, tão somente, da infraestrutura. Existe até o conceito de separar essas coisas, porque em alguns setores isso não é claro. Na distribuição de energia, por exemplo, nós temos problemas hoje para implantar energia solar como geração distribuída, ou seja, os sistemas solares das casas das pessoas, porque não se separou no devido momento lá atrás o que era serviço de fornecimento de energia do que era a infraestrutura que chega na sua casa. Então, hoje, quem gera solar quer se livrar da conta de luz, né, em tese. E a distribuidora continua cobrando lá uma tarifa de conexão, porque se o cara não tiver a geração suficiente, ele vai ser o backup daquela energia, né? Ele vai complementar a energia para não apagar a luz da sua casa, um sistema solar num dia que, por exemplo, não tenha sol, né? Então, essa conexão, essa coisa, está em discussão agora, nesse momento, grande celeuma sobre isso, porque lá atrás não se fez esse raciocínio, esse pensamento que eu estou delineando agora. Está claro para mim, como primeiro observador, certamente eu me especializarei nesse assunto nos próximos 2 ou 3 meses, vou voltar aqui muito mais fera do que eu estou hoje aqui nesse assunto, mas como pitaco externo e observador externo, às vezes ele tem uma visão mais infantil, mas mais direta, né? Aquela famosa pergunta de criança, né? Que você faz quando chega na sala e aí pega justamente o aspecto que ninguém parou para pensar porque estava imerso demais no tema. E o que eu quero saber é isso, essa coisa está separada nitidamente, o que pode ser monopólio natural do que tem que ser naturalmente competitivo e se estimular da competição, porque disso vai depender a confiança de fundos, de investimentos, de pessoas, de empresas, para fazerem parcerias com o governo ou para ajudar o governo a financiar isso e depois, eventualmente, substituí-lo na operação, por exemplo, através de autorizações ou de concessões, né? Mas isso tem que estar claro, infraestrutura de dados é uma coisa, serviço de internet e outras é outra coisa. Isso está claro na cabeça de vocês, isso está sendo tratado, como está sendo tratado, né? E é importante essa base, essa alicerce aí, para a gente construir juntos um mundo aí regulado, saudável, com investimentos de Estado, e inclusive eu falo isso porque é em favor de qualquer governo que assuma. Quando eu digo que política setorial é eleita, é porque o programa de governo do presidente Bolsonaro tinha lá um capítulo, certamente, sobre essa área, e o povo, indiretamente, claro que isso foi influenciado por 1000 outras coisas, seria ótimo que tivesse só isso, mas, no fundo, o ideal, no mundo ideal, cada programa de governo é julgado pela população através do voto. E lá está escrito alguma coisa sobre essa área. Outro governo pode vir e fazer outra coisa. Mas o importante é que o marco regulatório esteja suficiente para que haja todos os instrumentos. É o que nós estamos fazendo nas ferrovias, por exemplo. Disponibilizando ao governo Bolsonaro a possibilidade de usar concessões, autorizações, converter uma em outra, recuperar ferrovias abandonadas e tal. Mas é um setor já muito mais consolidado, construído, conhecido, né, analisado. No setor de telecom, enfim, da infraestrutura de comunicações, é assim, é isso. Obrigado. Eu gostaria de passar a palavra ao Carlos Hetzel no questionamento do senador Jean Paul Prats, que, obviamente, deverá fazer com detalhamento a sua explicação. A pergunta é para o governo. Mas eu só queria aproveitar o seguinte: é constitucional o dever do Estado de fomentar o desenvolvimento. Então, esse projeto não é nada mais nada menos do que isso. Nós pegamos dinheiro público para iniciar um projeto. Quando nós levamos isso para as operadoras, eles fizeram parceria com a gente imediatamente, né, Vitor? Foi assim, quase que automático, porque a gente inicia o processo
E a própria iniciativa privada, que não tinha nenhum interesse naquela área, passa a ter. É um monopólio que eu defendi durante muito tempo, que o Jorge Bittar também era do Clube de Engenharia, que nós defendemos porque era necessário, naquele momento, o monopólio. O Estado tomar conta daquilo para iniciar. E logo depois a iniciativa privada entra. Mas esse projeto está pensado, sim, nessa regulação. Eu passo a palavra para o Vitor, que ele é que é o governo. Com a palavra, Vossa Senhoria. Obrigado, senador Jean Paul, pela pergunta, acho que é excelente. Primeira coisa para dizer que conectividade é prioridade do governo, né? Tanto é que esse projeto, se você for olhar o projeto inteiro, ele vai custar em torno de R$1 bilhão. A gente já está fazendo agora a primeira parte do projeto custa em torno de R$40 milhões e nós estamos pleiteando um outro recurso que é público, que é o recurso que está ali a cargo da Anatel, que é sobra de um projeto de digitalização da TV, da ordem de 350 a 400 milhões para fazer o cinturão óptico. Então, é tão estratégico que nós estamos utilizando recursos que são fundamentais, né, para poder levar a conectividade para a região norte. No que diz respeito à infraestrutura regulatória, é importante destacar que esse projeto ele contempla uma obrigatoriedade de compartilhamento. Então, nós não estamos construindo uma infraestrutura para passar para um único operador e ele domina aquele mercado ali na região norte, que é fundamental, é fundamental que exija dele que haja um compartilhamento de maneira neutra. E a própria Anatel já tem uma infraestrutura de regulação das ofertas de atacado. Então, todo mundo que tem uma infraestrutura de comunicações, que vende aí para outras empresas, de empresa para empresa, um negócio B2B, ele é obrigado a disponibilizar essa infraestrutura num sistema que é coordenado pela Anatel e a ABR, que é um parceiro da agência, chamado SNOA, Sistema Nacional de Ofertas por Atacado. Então, lá a capacidade sobressalente de telecomunicações que existe no Brasil é colocado ali à venda, venda entre aspas, é disponibilizado ali para quem quiser fazer algum tipo de negócio com essa infraestrutura. E só para o senhor entender mais ou menos a modelagem desse negócio, quando o Estado constrói uma infraestrutura de comunicações, a grande dificuldade é a operação da infraestrutura. O Exército iniciou esse projeto e teve um problema na sua segunda fase, que foi exatamente a manutenção. Hoje, uma parte daquela infraestrutura que foi lançada lá no norte, ela está rompida em vários lugares. Então, por que isso aconteceu? Exatamente pela dificuldade que nós, o Estado, temos de manter a operação, né, de ter SLA de correção de problemas, enfim. Então, com isso, a gente está fazendo um modelo de negócio que a gente constrói infraestrutura, através da RNP, pilotando esse negócio, chama um operador privado que vai ali coordenar o compartilhamento dessa infraestrutura, seja com outros operadores pequenos, seja até entre os grandes operadores, né? Para o senhor ter ideia, como o Carlos já adiantou aqui, todas as operadoras têm interesse nessa infraestrutura porque é um backbone de comunicação na região norte que é extremamente caro. E como nós, Estado, estamos construindo, nós temos algumas facilidades ali de levar essa infraestrutura frente ao privado. Então, primeiro, é estratégico e há, sim, uma infraestrutura de regulação para que a Anatel possa fazer o controle das ofertas de atacado disso. E a gente vai estar acompanhando muito de perto aí o desenvolvimento desse projeto. Desculpa, Vitor, só para especificação, a forma de fazer isso, quando você constrói e passa a operação para alguém, vocês estão usando concessões, autorizações, permissão, como é isso? Quem vai operar para a gente... Não, seria uma concessão porque você mantém a propriedade, a não ser que você passe e o cara compre a infraestrutura e vire um autorizatário, não é isso? Isso. Existem esses dois modelos. Como quem vai operar a rede para nós é a RNP, que é um instituto vinculado ao MCTIC. A RNP ela tem, vamos dizer assim, um formato um pouco mais livre de fazer chamadas públicas, né? Seria mais ou menos como uma PPP. Então, mas a RNP, nesse caso, funcionaria não como operador, mas como gestor da infraestrutura. Da operação. Exatamente. E ela que contrataria o operador? Exatamente. Ou faria Exatamente para dar sustentabilidade, senador, porque aí, por exemplo, a RNP tem lá 12 pares de fibra que foram passados no Rio. Ela precisa de 2 para conectar os institutos de pesquisa, os órgãos públicos. Ela tem escolas, hospitais. Então, ela tem ali 10 pares de fibra, que é uma capacidade gigantesca. Para você ter ideia, tem gente que conecta Manaus inteiro com um par de fibra. Então, com 10 pares de fibra, ela consegue fazer uma chamada pública e falar, olha, quem quer operar esse trecho aqui para mim? E aí chega alguém e fala, olha, eu quero operar, o que é que você vai me dar em troca? Eu quero que você faça investimento em rede de acesso,
eu quero que você faça investimento em rede metropolitana e eu quero um SLA de correção aqui de 24 horas, ou seja, na hora que o cabo romper, em 24 horas você tem que restabelecer a conexão para mim. Em troca disso, eu te dou 10 pares que você deve ofertar ao mercado de maneira neutra. Ou seja, chegou a Vivo, quer comprar, ela tem que vender. Chegou a Claro, quer comprar, ela tem que vender. Chegou um operador local lá do norte, quer ter acesso à infraestrutura, ele tem que vender. Tá. Eu vejo, desculpe fazer um debate aqui, mas é bem rapidinho, é só uma. Eu vejo algumas fragilidades nesse modelo, claramente. Né? Sim, essa contratação da própria RNP, depois a subcontratação, enfim. Mas é uma coisa que a gente pode discutir mais a fundo. Eu vou estudar um pouco mais sobre o tema, mas vejo algumas fragilidades nesse processo. Afora a RNP, o pessoal que deita cabos por aí, ou que usa redes aéreas independentes, privados, que saem cortando fazendas por aí, colocando rede, como é que isso funciona e como é que isso é regulado? Quem quer lançar provedores locais, isso. Pessoas que estão oferecendo provedor local serviço, hoje abrindo caminhos aí em lugares que ninguém chega. Isso. O provedor que quer lançar uma infraestrutura de conectividade hoje, além da parte ambiental, a parte estrutural mesmo, que são licenças locais que ele tem que obter, normal, né? Ele faz isso utilizando de uma autorização que a Anatel dá. Ok. Então, se ele vai vender para apenas outros operadores, que a gente chama carrier de carriers, ele vai ter um serviço que a gente chama de serviço limitado privado. Ele vende em atacado apenas. Perfeito. Se ele vai vender para o usuário final, ele tem uma autorização de serviço de comunicação multimídia, que é exatamente vender banda larga fixa. Então, isso é regulado, ele tem que informar para a Anatel onde é que ele está, e a Anatel faz os controles, a depender do tamanho e da quantidade de usuários que ele tem, mais ou menos pesado. Até 50 mil usuários, ele é considerado um operador de pequeno porte, ele tem um peso regulatório mais leve. Se ele é acima de 50 mil, ele tem que ter call center 24 horas, ele tem um peso regulatório maior. Correto. Ok, perfeito. Obrigado.